Toda honra e glória a Cristo, amém? Bom dia a todos, paz e graça. Semana passada eu provoquei vocês com um tema, eu disse que eu iria continuar, e penso em, nesse mês, estar mexendo nesse tema. Os imperativos de uma igreja que se transforma para transformar. É bem provocativo, poderia ser dito só uma igreja que se transforma para transformar. O texto, eu vou repetir um pouco alguns itens da semana passada, para aqueles que não vieram, retomar o foco. E eu aprendi algo que nós precisamos repetir. Quando nós repetimos conceitos, eles vão se tornando, nós temos que rememorar. Há um projeto mundial chamado Taxonomia Brom, né? Isso significa o seguinte: primeiro você tem que rememorar, você tem que relembrar. Relembre as coisas que você aprendeu. Muita gente não aprende porque não tem memória do que aprendeu. Segundo é compreender. Você tem que compreender o que você está tendo memória. Só depois que você vai aplicar. O problema nosso é que nós queremos que as pessoas apliquem, mas elas não sabem, não têm memória e não entenderam. Então você precisa ter memória, entender e aí aplicar. Isso é chamado taxonomia do aprendizado. E existem outros passos, mas esses três são muito importantes para começar. Se você tentar passar para frente, não vai dar certo. A gente pode falar 100 anos aqui, que ninguém vai fazer nada, né? Então, você precisa ter algumas coisas que são memória permanentemente. Então, eu li o texto de Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e não for afiado, é preciso muita força. Tem uma tradução que diz que é preciso dobrada força. Então você dobra a força, e eu vejo que muita gente anda cansada aí. E você encontra pastores e líderes de igrejas que estão cansados. Por que eles estão cansados? Ele, em vez de afiar o machado, ele está redobrando a força. E muita gente na vida está redobrando a força em vez de afiar o machado. Então, nosso alvo aqui nessa manhã, das manhãs, é afiar o machado. E afiar o machado é descobrir o que nós podemos fazer e não estamos fazendo. Como que nós podemos aperfeiçoar para sermos uma igreja que é transformada para transformar. O cansaço mostra que nós estamos com o machado cego. Eu tenho observado, eu vejo no meu próprio ministério, quantas vezes eu achei que o ministério estava cansado demais. Eu estava cansado e as pessoas cansando, e o pastor cansado, ele cansa a igreja. E nós perdemos essa leveza do Evangelho, essa leveza de Cristo. Todo mundo acha que é pesado. Quem está achando que é pesado não é bem o que Jesus disse. Ele disse, o meu é leve. Há uma leveza no Evangelho. Não significa não ter problemas, né? Não significa não ter lutas, mas existe uma realidade que se transforma em uma força do Senhor. Hoje mesmo eu coloquei um texto para a mensagem da noite, que é: fortalecei-vos do Senhor, você vai ver no boletim, e na força do seu poder. Hoje à noite eu vou falar sobre o perigo do desânimo. E o desânimo é um dos maiores, talvez o maior inimigo que você tem. E nós precisamos, e está muito ligado com isso que eu estou falando aqui agora. Então você acaba desanimado porque você está usando muita força e você não está chegando onde deveria chegar. Em segundo lugar, eu fiz 4 pilares e eu coloquei isso como imperativos. Quando a gente trabalha a palavra imperativos, eles são alguma coisa natural. E
existem uns imperativos. Eu não quero que você veja os imperativos como um peso, mas como algo que clarifique. Alguma coisa que eu chamo de assertividade. Não faz muito tempo eu fiz um estudo aqui com vocês que nós temos que aprender a ser mais assertivos. Deixa eu explicar isso melhor para ajudar você. As pesquisas mostram que você pode ter 3 atitudes. Você pode ser passivo, isso deixa como está para ver como é que fica. Fica numa passividade, não toma posição nenhuma. Ou você pode ser agressivo, e você agride as pessoas, você agride a você mesmo, você agride a vida. Tem gente que ou é passivo, ou é agressivo. Isso é um problema muito com os pais. Muitos pais, ou eles são passivos com os filhos, ou agressivos com os filhos. Tem gente que é passivo, e de repente explode e fica agressivo. Os 2 modelos estão errados. O que você precisa é ser assertivo. E assertivo o que é? É fazer o que tem que ser feito. Não depende da emoção, da passividade ou da agressividade. Você faz porque tem que fazer. Isso é ser assertivo. Então, na igreja, nós precisamos aprender cada vez mais essa assertividade. É isso que eu estou procurando aqui. Então, o imperativo é ser assertivo. Quando eu vou conversar com você, vamos pensar em um trabalho de mentoria espiritual, mentoria pastoral, mentoria de ministério. A primeira verdade que eu preciso conversar com você é clarificar qual é o seu chamado. Todos nós viemos a esta terra com um propósito. Tudo tem um propósito. Quando você perde o propósito, você perde a razão. Eu posso ter aqui, eu não tenho aqui uma caneta, tem uma caneta aqui na minha mão, uma caneta de riscar. Esta caneta tem um propósito, diferente das outras canetas. Se ela perder o propósito, não tem razão de estar com ela aqui. Então eu tenho que clarificar o propósito, clarificar o chamado. E a grande tristeza das pessoas é elas viverem uma vida longa sem descobrir o propósito. Eu vi uma frase de Myles Munroe muito interessante. Olha qual a frase. Ele diz assim, já faleceu Myles Munroe, né? Lá de Bahamas. Ele diz assim, a maior tragédia da vida não é a morte. Ouça bem isso. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida inteira sem propósito. É terminar a vida e descobrir que nunca descobriu o propósito. O que eu estava fazendo aqui? Então nós precisamos clarificar o chamado. E esse clarificar o chamado tem a ver com o assunto que nós falamos na aula passada, clarificar o chamado em Cristo. Por quê? Porque você foi criado por Ele. Você foi criado para Ele. O propósito de Deus para você está em Jesus Cristo. O ser humano foi criado por Ele e foi criado para Ele. Quem não está vivendo para Ele, nele, com Ele, por Ele, já está fora do propósito. Já é um peixe fora d'água. Foi criado para viver na água e está vivendo fora da água. O ser humano foi criado para Cristo. Quando você descobre isso, você descobriu a chave da existência. Jesus Cristo é a chave mestra de toda a realidade da vida. Você foi criado por Cristo e para Cristo. Por isso que Paulo disse muitas vezes, quero ser achado nele. Quero ser achado nele. Então não adianta a gente falar de uma igreja que se transforma
para transformar se nós não pegarmos este alvo central. Eu estou retomando alguns pontos e reafirmando outros. Eu disse que o primeiro chamado é para você ser. E o segundo é para fazer. Tem muita gente que já quer saber o que eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Primeiro você tem que ser. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Somos chamados para ter comunhão com Cristo. Somos chamados para ser um projeto de Deus. Você é filho, filha de Deus. Deus tem um projeto para você de ser. Por isso que a Bíblia não diz, vocês darão testemunho, diz, vocês serão testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Você é chamado a ser. Ser é mais importante do que fazer. Por isso que eu disse que muita gente se perde na obra de Deus sem ter intimidade e comunhão com Deus. Quanto mais você crescer em Cristo, mais você descobrir o seu chamado nele. E o Espírito Santo, ele quer clarificar o chamado. Clarificar o chamado é o seguinte, você tem que cumprir o chamado para o qual Deus colocou você na terra. Por isso que tem dons e ministérios, tem talentos. Você veio a este mundo carregado de possibilidades. Eu diria que você veio a este mundo carregado de potenciais. E esses potenciais têm que ser colocados a serviço do reino de Deus. Mas o problema nosso é que nós somos sabotados. E muitas vezes nós somos os sabotadores de nós mesmos. E o pior é que nós nos tornamos ladrões, nós roubamos a nós mesmos. Muitas vezes nós somos o Judas que trai o projeto de Cristo em nós mesmos. Entendeu o que eu estou dizendo? Você acaba roubando o projeto de Deus para você. Por isso que aquele psicólogo escreveu um livro muito interessante. Alguém me roubou de mim. Eu fui roubado de mim mesmo. O problema é quando ele mesmo se rouba. Né? Ele não encontra o plano, o projeto. Qual é o plano piloto? Qual é o plano de voo? O plano de voo para você. Isso é propósito. Paulo podia terminar a carreira e dizer assim, terminei a carreira. Ele cumpriu o propósito. E ele disse para Timóteo, cumpre cabalmente teu ministério, isso vá até o fim, faça. Jesus terminou e disse, Pai, eu terminei a obra que me deste para fazer. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Então, ele ouvia o plano de bordo do trono. E é isso que você tem que fazer. Qual é o propósito? Não adianta você querer ser o que o outro é, você tem que ser quem você é. Entende clarificar o chamado? Muita gente está frustrada porque ele está se comparando com os outros. Mas quem disse que você tem que ser o outro? Você foi chamado para ser você. Eu gosto de uma frase que eu acabei criando nesse estudo todo, é a seguinte, se você for igual aos outros, Deus vai ficar com saudades de você. Deu para entender? Porque Ele criou você para ser você. Porque Ele olha para você e diz, se você é igual aos outros, quem que você vai ser você? Eu criei você para ser você. Para você ser você mesmo. Eu estou com saudades de você. Então seja o que Deus quer que você seja. Isso é clarificar o chamado, ser. Né? E quando você descobre, e eu estava dizendo, e continuo afirmando, que todo o segredo do ser está no crescimento da comunhão. Quanto mais você cresce em comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, mais você é quem você tem que ser. Isso vai para o segundo ponto, onde eu vou estar trabalhando daqui a pouco. E a segunda ordem é fazer. Né? Qual é a sua missão no mundo? Então, você precisa ter a ideia de que você tem um propósito, mas você tem uma missão. Então, grave bem essa ideia do propósito e missão. Deixa eu
Deixa eu contar uma história. Eu aprendi isso com Devin Fromick. Creio que está vivo ainda, Devin Fromick. Ele colocou uma cadeira num grupo, em cima da mesa. Bem, é assustador uma cadeira em cima da mesa. Não é o lugar certo de uma cadeira. Mas ele perguntou: eu quero que vocês olhem para essa cadeira e digam o que é mais importante nessa cadeira. Todos descreveram a cadeira. Ninguém conseguiu dizer o que era mais importante que ele queria para a cadeira. Quando terminou, ele olhou para a cadeira e disse: eu vou dizer para vocês o que é mais importante nessa cadeira. O mais importante nessa cadeira é o propósito. Porque o dia que ela perdeu o propósito, ela não precisa mais estar aqui. E quem determina o propósito é quem criou. Grave isso. Quem determina o propósito é quem criou. Só que é o seguinte, toda cadeira tem o mesmo propósito. Mas nem todas têm a mesma missão. Por exemplo, essa cadeira aqui, ela tem uma missão. Essa cadeira não serve para eu colocar lá na minha casa. Ela cumpre o mesmo propósito, embora o propósito se ligue agora com a missão. Existe uma cadeira, pode ser lá na sala de estar, outro na sala, outro lá na Rainha da Inglaterra, outro lá no Presidente da República, outro ali na sala de espera. Existe missão diferente. Todas elas têm um propósito de você sentar e descansar. Mas todas, cada uma tem uma missão. Você tem uma missão. E a missão é o que você tem que fazer. Propósito é quem você tem que ser. Missão é o que você tem que fazer. O que é que Deus tem para você? Isso é um imperativo. E essa missão, ela pode ter etapas, ela pode ter uma evolução. No momento da sua vida, você tem uma função específica e, de repente, com o passar do tempo, Deus vai levando você. Agora, não tem ninguém que é chamada para não fazer nada. Porque o dia que Deus achar que a sua missão terminou, Ele te chama de volta para casa. Então, enquanto você estiver na terra, você tem algo a fazer. Você tem uma missão a cumprir. Ah, mas não sei o que fazer. Conversa com o chefe. Pergunta a ele. Se você não está sabendo, é que você perdeu a comunhão com quem manda. Ele vai dizer: olha, eu quero que você esteja orando agora. Qual é a tua missão? Eu me lembro de um irmão que sentava aqui. Eu perguntava para ele: qual é a tua missão? Ele dizia: acordar de manhã e orar por todos os crentes desviados. Isso é o peso que Deus colocou no meu coração para eu orar. Você vê a missão. Orar por todas as pessoas que estavam desviadas. E ele o fez por missão. Qual a sua idade? Estava com 92 ou 93 anos. Mas tinha missão. Talvez é por isso que viveu muito. Porque sabe que tem algo a fazer. Qual é a tua missão? Então nós temos que clarificar isso. E não sou eu que digo, é o Espírito Santo que vai trabalhar você e vai começar a dar o que você tem que fazer. Por isso que Jesus disse que quando terminar tudo, Ele vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele chama você à fidelidade. Clarificar o chamado. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você relembre e entenda e aplique. Então, vamos lá. Relembrar, entender e aplicar. Se você não fizer isso, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos brincando de... Faz de conta que eu estou falando, que vocês estão ouvindo, que nós estamos entendendo, que vai levar a lugar nenhum. Isso é uma piada. Não pode. Nós temos que relembrar, nós temos que compreender, nós temos que aplicar. Então, é uma igreja que se transforma para transformar.
Nós temos que agarrar isso como uma verdade na minha própria vida. Isso exige de mim uma clareza, isso exige de mim uma paixão, isso exige de mim o entendimento de um ministério pessoal. Essa ideia de que nós não estamos terminando, nós estamos sempre começando. Caminhar com Deus é sempre caminhar no Deus dos novos começos, sempre. Por isso que o Apocalipse não termina dizendo, terminou. O Apocalipse termina dizendo, eis que faço novas todas as coisas. O Apocalipse não termina no fim. O Apocalipse termina no começo. Vai começar. No fim, por isso que Moltmann, o grande teólogo alemão, escreveu, no fim, o começo. É o nome do livro. No fim, olha que genial, o começo. Então você está chegando no começo. O mundo sem Deus chega no fim. Quem anda com Cristo chega no começo. É paradoxal, né? Isso é para deixar qualquer filósofo pirado. Só na teologia tem um negócio desse. É uma loucura? É. Essa é a loucura da pregação. Loucura para os gregos. Escândalo para os judeus. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Isso é sabedoria de Deus. Essa é a loucura da pregação. Se alguém falar isso é louco, assim é mesmo. A própria Bíblia diz que é. Nós estamos chegando no começo. Isso mostra clareza. Clareza do quê? Do chamado, clareza da missão. E o Espírito Santo vai clarear isso na sua vida para que você tenha esta ordem de ser e fazer. Bem, aqui chegamos no ponto onde é um passo a mais. Eu e você precisamos cultivar, grave bem essa expressão, cultivar um caráter cristocêntrico. Então, a questão não é só a clareza de chamado, mas agora nós temos que dizer, como que eu faço para ter um caráter transformado? E esse caráter transformado é o caráter de Cristo. Nós estamos colocando a ideia de um caráter cristocêntrico em nossas vidas, em nossa mente, em nossa caminhada, irmãos, porque nós precisamos aprofundar esse conceito de cultivar um caráter cristocêntrico. Talvez depois eu tenha que voltar a esse tema com mais profundidade, mas eu quero hoje olhar uns textos para que vai clareando mais a nossa mente. Em 2 Timóteo, capítulo 3:16, Paulo diz que a Escritura é proveitosa para a repreensão e correção em justiça. Se nós queremos ter um caráter cristão, um caráter cristocêntrico, nós precisamos voltar sempre para a Escritura. Paulo está treinando Timóteo a andar num caráter transformado. O salmista prometeu muitas bênçãos ao homem que teme ao Senhor e se deleita em seus caminhos. Por exemplo, Salmo 112, esse texto indica que essas bênçãos são resultado do caráter divino, incluindo graciosidade, compaixão, justiça, generosidade e justiça. Uma outra ideia que eu coloquei aqui, que o fruto do Espírito são qualidades de caráter listadas em Gálatas 5, onde eles são contrastados com os desejos da natureza pecaminosa. O que tudo isso, esses textos querem apontar? Que o caráter de Cristo em nós é uma obra do Espírito Santo. Gente, vamos parar para compreender isso. Nós precisamos na igreja de formar mais e mais um caráter. O caráter é um trabalho, o caráter são valores. O caráter é você trazer para a sua vida valores do reino de Deus. O caráter significa
quando te coloca um caráter cristocêntrico como um imperativo, é uma obra do Espírito de Deus trabalhando em você. Significa o Espírito Santo atualizando a realidade de Cristo em sua vida. Significa aquela oração de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. O caráter de Cristo, um caráter cristão, um caráter cristocêntrico, é um trabalho de Deus em nós, um trabalho em nossas vidas, em nossos lares, desde a nossa infância. As marcas de Cristo no marido, num pai, numa mãe, numa esposa, impacta a vida dos seus filhos. Uma vez eu vi um jovem dizer ao pai, antes da morte, ele disse assim: pai, o senhor fez a minha vida muito difícil. Eu pensei que ele estava falando mal do pai, ele estava elogiando. Ele disse: porque é muito difícil no mundo de hoje viver o caráter que o senhor plantou em mim. Eu não consigo mentir no mundo construído pela mentira. Eu não consigo fazer as coisas erradas no mundo que é acostumado a fazer errado. Mas eu agradeço o que o senhor fez comigo. Estava agradecendo o caráter. Olha que coisa bonita. Não estava criticando, estava dizendo como é difícil ter esse caráter no meio deste mundo, mas o Senhor marcou a minha vida com esse caráter. E isso é uma coisa linda, é uma coisa esplêndida. É uma coisa gloriosa. E nós precisamos marcar nossos filhos, nossas vidas com o caráter de Cristo. Como é possível isso? Eu tive um privilégio maravilhoso na Inglaterra. A primeira vez que o Kleber foi trabalhar na Inglaterra, e ele estava vindo embora, e o chefe dele mandou um recado para mim, e o recado foi muito interessante. Ele disse: eu quero parabenizar você como pai por ter criado um filho com esse caráter. Ele disse assim, esse chefe da Inglaterra diz: você pode voltar para a Inglaterra em qualquer época, eu vou indicar você. Eu nunca vi. Eu queria saber como é que um pai faz para marcar o filho com esse caráter. Para mim foi o maior elogio que eu recebi como pai na minha vida. E isso é maravilhoso. As pessoas não sabem como que o Evangelho realmente pode transformar o caráter cristocêntrico. Eu tive a mesma experiência com a filha, no colégio, quando nós fomos tirá-la de um colégio e colocar no outro, os professores reuniram e falaram: explica para nós, como é que faz para fazer com que o caráter seja tão forte como você conseguiu imprimir nessa menina, esse caráter. Ensina para nós isso. Você imagina um pai ouvindo isso numa escola? Eu quero dizer para vocês que, para mim, eu acredito que a igreja é essa base fundamental para trazer marcas do caráter de Cristo. Por isso, vou dizer uma coisa para você, uma coisa para mim inegociável, é a criança na escola dominical. Pais e mães que construíram seus filhos na escola dominical têm uma experiência na vida totalmente diferente. Eu estava, para vocês terem uma ideia, num congresso mundial, e estava se dando muitos testemunhos. E eu não lembro o nome do pregador americano que estava falando, Blake, ou uma coisa assim. Ele estava dizendo que quando a ex-União Soviética se destruiu e agora as grandes empresas começaram a se movimentar na ex-União Soviética para implantar as empresas, eles descobriram que o maior problema que a União Soviética tinha é que os caráteres estavam todos destruídos. Eles foram descobrir aonde estava um caráter que valia a pena confiar nele para trazer e arrumar emprego para eles. E, gente, eu vou dizer uma coisa que me emocionou com a história. Eles descobriram, as empresas no mundo inteiro, que os lares da igreja secreta na Rússia, que se reuniam escondido, produziam jovens com um caráter
que valia a pena confiar. Então, quando se perguntava, você era um cristão? Sim. Você se reunia em tal? Sim. Está contratado. Não precisava nenhum outro, porque eles descobriam, eles estavam diante de alguém que tinha caráter. Se tornou o fator mais empregável, né? Olha o que é o cristianismo. Saiu um livro na Europa muito interessante. Chama-se O que a Europa deve ao cristianismo. Gente, é maravilhoso o resultado, você chora de ver. Sabe o que ela deve ao cristianismo? O caráter cristão. E sabe qual que esse sociólogo diz? Ou a Europa volta para Cristo, ou a Europa está condenada. Isso é um sociólogo, não é um teólogo falando. Por causa do caráter do Evangelho. Eu quero convidar vocês a olhar isso com outros olhos. A igreja é o lugar de um caráter cristocêntrico. Se nós queremos uma igreja que se transforma, para transformar, nós temos que levar mais a sério a qualidade do ensino às crianças, aos pré-adolescentes, aos jovens. Não há futuro para o mundo fora do caráter cristão. E por isso que todas as estruturas satânicas têm uma única meta: destruir os valores cristãos da família na sociedade. Esse é o ponto básico do diabo. O diabo não está preocupado com o que a igreja faz, mas ele está preocupada com a família. Quando a família imprime o caráter cristão. E se a igreja incentivar isso, aí ela se torna problemática também. Gente, nós temos que compreender que a raiz de uma igreja que se transforma para transformar é o caráter cristão. Eu quero dizer que, oposto a isso, nós temos muitas pessoas que não foram mudadas e não foram transformadas, porque o ser humano, ou ele é dominado por Cristo, ou ele é um problema. Se o Espírito Santo não trabalhar em nós, eu quero dizer para vocês, todos nós somos um problema. Jesus disse assim, olha, cada dia negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto dessa expressão do cada dia, porque significa o seguinte: o caráter cristão é um movimento de Deus em nós pelo Espírito Santo cada dia. Porque senão a gente acaba tendo aquele instinto errado, né? Eu já vi duas histórias disso, né? Aquela história de que o sapo o escorpião queria atravessar a lagoa e não podia, e pediu carona para o sapo. Ele disse, não, você vai acabar me matando. Ele disse, não, se você me salvar, eu atravesso. Aí ele deu a carona para o escorpião, chegou lá, o escorpião deu a última ferroada e matou o sapo. Ele disse, mas por que você fez isso? Fiz isso por você. Ele disse, está em mim isso é minha natureza, eu não consigo não fazer isso. Essa é uma história para as pessoas dizerem, não, eu sou realmente assim. E esse é um problema da natureza caída, da natureza pecaminosa. Eu vi também esses dias sobre as cobras, né? O cara também fez isso com a cobra falou, não, mas isso faz parte da minha natureza. E aí eu vi um estudo que eu achei interessante, que há pessoas que elas são cobras, sabe, são meio escorpião. Ele parece que está com você, mas de repente ele vai... No ministério eu tive muito isso, muito isso. Eu sei que há pastores frustrados no ministério, há líderes frustrados. Por quê? Porque tem aquele sujeito que lá, você está ajudando, pá! Mas por que você fez isso? É a cobra. Pica, né? Jesus teve isso, né?
Você vê o que Jesus fez com Judas. Botou ele até ele era o cara mais inteligente que tinha para controlar tudo, um gestor e tal. Pá. Porque, amigo, que vieste? Davi fala isso. Davi chega assim e fala assim, olha, Senhor, se fosse meu inimigo que tivesse feito isso, eu entenderia, Senhor. Mas ele sentava comigo na minha mesa. Ele sentava comigo em conselho, Senhor. Olha a frustração dele. É gente que andava junto. Já viu falar disso? Não. Você já teve experiência com isso? Isso é pessoa cobra. Né? Gente, eu já tive ministério. Aí aquela frustração de, oh Deus, mas como? Eu fiz tudo, eu ajudei. Aí eu tive uma aula semana passada, aula de algumas semanas, sobre as características, isso já está, as características do cobra. Então, eu vou passar para vocês verem. Fica mais atento, porque depois de 50 anos de igreja, eu também concordo com isso aqui, tá? Então, olha lá. O cobra, ele tem um caráter difuso. Primeiro, ele se faz de coitado. Sabe aquela pessoa que faz de coitado, faz de coitado, faz de coitado, faz de coitado. Está sempre de coitado. Com esse negócio de WhatsApp, é incrível como tem cobra. Ele já chega assim, dando de coitado. Eu já fico com o pé atrás agora. Porque agora eu já sei como funciona. Segunda coisa, ele chega para você e te elogia demais. Mas te elogia. Se o cara começar a elogiar demais você, pode ficar meio com o pé atrás. É cobra. É mais do que deveria. Terceiro, ele começa a ficar amigo dos teus amigos. Domina todos os teus amigos. Fica mais amigo dos teus amigos do que você. Gente, começa a falar assim, me dá um treco aqui na cabeça, porque eu começo a lembrar de situações que eu vivi aqui na igreja, com as cobras no passado. Mas era isso aí. Só que eu não sabia disso na época, agora eu sei, né? Agora está mais difícil me pegar, tá? Por isso que quando eu dou um passo para trás, você já sabe por quê. Demasiadamente solícito, está sempre querendo ajudar. Está disposto a tudo. Solícito, tudo que você precisar. Conta comigo. Demais. Muito atraente. Igual a cobra, né? Agrada sempre. E sexto, sempre dá desculpas. Nunca pede desculpa. Está sempre dando desculpa. Por que não fez? Por que não deu certo? Ele nunca pede desculpa. Ele nunca reconhece os erros dele. Ele sempre dá desculpa e o culpado são os outros. Isso aqui dá para você analisar político também, tá? Político. Que nunca reconhece os erros. Não vote em cobra. Eu queria dar isso daqui. Se eu fosse fazer uma campanha política, eu dizia, não vote em cobra. Eu vou dizer quais as características da cobra. Tem até sininho, o cara não acorda, né? Sou eu aqui. Gente, isso daqui eu vi muito acontecer no ministério. Muito. E eu fui muito enganado por isso. Muito enganado. A boa notícia que eu tenho é que nenhuma cobra gosta de mim. Isso é bom, porque eu não caio na delas mais. Né? Mas não liga para mim assim? Não. Eu não ligo para cobra. Tá bom? Então, vocês já sabem a minha esperteza agora sobre esse assunto. Eu não queria saber sozinho, eu queria passar isso para vocês também. Deu para entender ou não? É meio assustador isso daqui. Mas isso daqui ajuda você
a errar menos, né? Ou se errar, errar mais consciente. E alguns de vocês vão falar, ainda bem que o pastor Silas falou sobre isso. Aí, aqui lá mesmo. O que nós precisamos oposto disso? O oposto disso é o caráter de Cristo em nós. O oposto disso, gente, é a gente compreender que as pessoas humanas são complicadas. O ser humano é complexo. O problema é quando a gente, muitas vezes, cobra para a gente mesmo. E a gente precisa aprender cada vez mais a dar passos no sentido de depender mais de Deus. Por isso que é maravilhoso, ontem eu estava fazendo um estudo sobre bem-aventurança, e Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu gostei de uma frase do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, ele começou com esta bem-aventurança, porque se ele começasse com bem-aventurados puros de coração, a gente já estaria fora. Mas ele começa, bem-aventurados pobres de espírito, isto é, aqueles que dependem totalmente de Deus. Felizes são aqueles que chegam e dizem, olha, eu preciso de Deus totalmente. João Calvino diz que se você não chegar à conclusão de que você precisa totalmente de Deus, e que não há nada em você, e tudo vem de Deus, você não é pobre de espírito. Então, pobre de espírito é alguém que chega e diz, Senhor, eu preciso totalmente de Ti. E é essa ideia que eu tenho para nós darmos passo para uma vida inteiramente nova. E quando você chega nisso, você chega ao quê? Você começa a construir comunhão. Então, um passo seguinte, você tendo esse caráter sendo formado, depois eu vou voltar nessa questão do caráter e ligar mais, mas eu não queria sair daqui hoje sem dar mais um passo, que é construir uma comunhão crescente. Quando eu tenho compreensão, clareza do chamado de Deus, quando eu tenho o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, eu dou passos para que o caráter de Cristo seja uma realidade crescente na minha vida, em que eu e você saibamos que dia após dia o Espírito Santo vai trabalhar em nós, mais de Cristo em nós. E eu sempre volto àquela oração que nós aprendemos aqui o ano passado, mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Senhor, mais de Cristo em mim. O trabalho da igreja hoje é nós fortalecermos isso. Quando a gente fala de um trabalho de mentoria, para mim mentoria é trabalhar essa questão do caráter de Cristo na liderança. E vamos deixar claro, a liderança, a igreja nunca irá além da sua liderança. Se nós não levarmos a liderança a uma maior intimidade com Deus, nós não vamos conseguir levar a igreja a uma maior intimidade com Deus. Quanto mais o caráter de Cristo estiver nos seus líderes, mais a igreja vai refletir o caráter de Cristo. Então nós precisamos cada vez mais de uma liderança com o caráter de Cristo. Isso vai gerar o quê? Comunhão. Porque a comunhão crescente, ela vai acontecer à medida que a gente descubra como viver com os diferentes. O grande problema, quando nós não temos o caráter de Cristo, e a gente começa a dar uma de cobra, a gente quer que os outros se adaptem a nós. E o grande problema que eu vejo nas igrejas é essa cabeça que não muda. Sabe, muitas vezes, eu não sei se você é teimoso, é teimosa, né? A mente teimosa, a teimosia é um problema na igreja. Porque o teimoso, ele quer que todo mundo faça do jeito dele. Reze com a sua cartilha. E nós precisamos descobrir que todos nós somos complexos. O ser humano é complexo. O que nós precisamos é... Não adianta eu falar em comunhão se eu não falo primeiro do caráter de Cristo. À medida que o caráter de Cristo vai formando em mim, vai formando em nós, eu posso compreender que podemos crescer em comunhão. Por quê? Porque eu começo a descobrir que eu posso ser mais adaptável, que eu posso ser mais flexível.
A flexibilidade faz parte de uma vida de comunhão, porque o ser humano, ele é complexo. Você já viu falar aquela pessoa que diz assim, ou 8 ou 80? Né? Ele acha que ele é restrito. 8, comigo é 8 ou 80. Aí eu pergunto, mas entre 8 e 80, o que tem? Tem 72 possibilidades. Né? Ou ele fica aqui, ou aqui, e as outras 72 possibilidades. Então você tem que compreender que essa flexibilidade. Hoje as empresas, um dos testes que a gente faz em RH é descobrir o potencial de flexibilidade da pessoa, de adaptabilidade. Ninguém hoje quer pessoas estritas. Pessoas estritas, fechadas, tem gente que é mais encalhado que uma mula empacada. E eu sempre dizia na empresa o seguinte, é melhor a gente pegar um cavalo bravo e domá-lo do que pegar uma mula. Eu prefiro trabalhar com um cavalo bravo numa empresa do que com a mula empacada. Aí sabe que o dono da empresa falou, que era lá da Jaguar, assim, descobre as mulas aqui para eu mandar embora. Aí chegou para a turma do RH assim, se tem algum teste para fazer para a gente deixar as mulas do portão para lá e nem entrar aqui para dentro? Porque como dá trabalho, mula. Mas dá um trabalho tremendo. Uma mula dá mais trabalho do que 10 cavalos bravos. Então, isso é um problema do ser humano. Né? Tinha um gerente que trabalhava, para mim era um dos maiores gerentes ligados à Petrobras, né? Ele tinha esse poder de fazer assinatura, quando ele assinava, valia em qualquer lugar do mundo, né? Ele chamava Jefferson. E eu chegava para ele e dizia assim, e daí, cara, tudo bem? Ele dizia, tudo bem, está matando muito leão por dia? Ele disse, aqui a gente mata vários leões por dia. Mas eu não estou preocupado com os leões, não. O mais difícil aqui não é matar leão, o mais difícil é se desviar das antas. Quer dizer, dá mais trabalho desviar de anta do que matar leão. É isso que eu estou querendo dizer para você. Nós precisamos, são aquelas pessoas que não têm essa flexibilidade, não têm essa habilidade, essa prontidão para avançar. O alvo da igreja deveria ser sempre acolher e cuidar. Estou convencido cada vez mais, a igreja precisa aprender a acolher, mas a igreja precisa aprender a cuidar. Na minha visão de grupos pequenos, células, aqui já estou entrando na área lá de baixo, né? Nós precisamos, as nossas células precisam ser um lugar de acolhimento e de cuidado. Nós temos que saber como cuidar, e nós precisamos saber como acolher. Existem muitas igrejas que estão tendo muito resultado de números de pessoas entrando, mas como as pessoas não são acolhidas nem cuidadas, não adianta nada. É uma numeração que a porta de entrada é o mesmo tamanho da porta de saída. Espécie de funil, entendeu? Entra pelo funil, tão difícil entrar, mas a saída é muito maior do que a entrada. Então dá mais trabalho entrar do que sair. Por quê? Porque é uma igreja funil. O que está faltando? Acolhimento. É pesado isso que estou falando? Não é pesado, eu quero que seja leve. O que está faltando? Cuidado. Como que nós podemos cuidar melhor e como nós podemos acolher melhor? E aí entra uma questão que eu vou começar hoje, não vai dar tempo para ir muito fundo, mas dizer que um dos problemas que eu vejo hoje na igreja que precisa ser transformada e transformar, ela precisa aprender que há uma crise de cuidado e acolhimento. A maioria dos problemas que enfrentamos na igreja são resultado de relacionamentos quebrados e da falta de comunhão. Uma autêntica comunidade é um imperativo missionário. Nós precisamos de uma igreja que ela é
missionária pelo jeito de ser, ela é um imperativo. A autêntica comunidade se tornará um dos padrões primários pelas quais a saúde da igreja será medida, em vez do tamanho da igreja, do número, ou da qualidade dos programas e ministérios específicos. A questão é essa autenticidade da comunhão, do acolhimento e do cuidado. Hoje eu não analiso mais a igreja pelo número de pessoas que ela tem, mas eu quero ver a igreja, qual a dimensão que ela tem de cuidado e de acolhimento. Porque é isso que faz ela ter o caráter de Cristo, que expressa o caráter de Cristo. O caráter de Cristo que acolhia, né, o diferente, que abraçava, que dizia deixar vir as crianças, que tocava pessoas, que tocava o leproso, que era capaz de dizer, hoje me convém jantar em sua casa. Jesus tinha um coração acolhedor, né, e cuidador também. Esse é o caráter básico da igreja. Essa é a vida da igreja. Então, a igreja precisa crescer nessa comunhão transformadora. Para vocês terem uma ideia, dá uma olhada. É um tema que eu estou cada vez mais tentando descobrir, e vamos dar um passo aqui hoje. O outro. Qual o lugar do outro? O lugar do outro. Irmãos, eu vou falar como é importante isso agora, e vou bater muito pesado no que eu vou falar aqui agora, mas é muito importante. Para mim, a religião de Caim tinha uma religião, ele era um religiosão. A religião de Caim não tem lugar para o outro. Porque quando Deus cobra de Caim, ele diz, porventura sou eu guardador, cuidador do meu irmão? Olha só, eu não preciso do meu irmão para fazer culto. Eu e Deus, estando bem com Deus, não preciso nem de igreja. Por aí está essa teologia aí, né? Não preciso mais de igreja. Eu estou bem com Deus, estou salvo, Jesus é meu Salvador, para que igreja? Já encontrei um sujeito que foi comigo lá em Toronto, com o nosso grupo aqui. E daí, você está em qual igreja? Já faz 15 anos que eu não vou na igreja. Mas eu estou firme, fiel a Cristo. Aí, a religião de Caim. Não preciso de ninguém. Isso está crescendo, a religião de Caim. Não preciso do outro. Jesus é muito pesado nisso. Ele chegou um dia, ele disse que um dia muitos vão chegar, Senhor, Senhor, Senhor. Eu fiz tanta coisa no teu nome, eu não te conheço, não. Como, não me conhece? Como? Aí Jesus vai dizer, eu vou usar na minha linguagem aqui, na sua fé não tinha lugar para o outro. O outro estava fora. Eu precisei, você não veio. Era para me visitar, você não veio. Sem o outro, eu não te conheço. Sem o outro, eu não te conheço. Agora dá uma olhadinha na Bíblia. Aqui estão as chamadas bíblicas, autêntica comunhão. Esteja em paz uns com os outros. Não tem jeito. Dá uma olhadinha todos os textos que tem o outro ali, só para vocês terem uma ideia. Lavar os pés uns dos outros. Se não tem outro, como que eu vou lavar o pé? Amai-vos uns aos outros profundamente. Não é só amar, é profundamente. 1 Pedro 1:22. Vou repetir, porque como está gravando, esteja em paz uns com os outros, Marcos 9:50. Lavai os pés uns dos outros, João 13:14. Amai-vos uns aos outros profundamente, 1 Pedro 1:22. Gente, essa expressão
existe 21 vezes na Escritura. Ó, 4. Ser dedicado um ao outro, Romanos 12, 10. Honrai uns aos outros, Romanos 12, 10. Viver em harmonia uns com os outros, Romanos 12, 16. Não julgueis uns aos outros, Romanos 14, 13. Aceitar um ao outro, Romanos 15, 7. Instruí-vos mutuamente, Romanos 15, 14. Saudai uns aos outros com ósculo santo, Romanos 16, 16. Tem igual preocupação com os outros, 1 Coríntios 12, 25. Servir uns aos outros em amor, Gálatas 5, 13. Carregai as cargas uns dos outros, Gálatas 6, 2. Seja paciente, suportando uns aos outros, Efésios 4, 2. Seja gentil e compassivo uns aos outros, Efésios 4, 32. Só isso aqui já deu para você descobrir, você não pode ser um cristão sem os outros. Esse individualismo crescente no século XXI é condenado pelo Evangelho e pelas Escrituras. O cristianismo é com os outros. E você pensou que terminou? Tem mais, olha. Perdoar uns aos outros. Se eu tenho que perdoar uns aos outros, é porque os outros têm problemas, certo? Vão me ferir, algo vai acontecer, as pessoas são complexas, então perdoar uns aos outros. Efésios 4:32, fale uns aos outros com salmos. Efésios 5:19, submeter uns aos outros. Essa palavra é pesada, né? Submeter uns aos outros, Efésios 5:21. Considerai os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Suportai-vos uns aos outros. Colossenses 3:13. Já pensou? Suportar os outros? Suportar é difícil. Ensinai uns aos outros, Colossenses 3:16. Ademoestai-vos mutuamente, Colossenses 3:16. Encorajai uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Edificai-os mutuamente, 1 Tessalonicenses 5:11. Encorajai uns aos outros sobre o amor e as boas obras, Hebreus 10:24. Confessai os vossos pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Orai uns pelos outros, Tiago 5:16. Sede hospitaleiros uns para com os outros, 1 Pedro 4:9. E revesti-vos todos de humildade para com os outros, 1 Pedro 5:5. Não tem saída. Não há cristianismo e igreja sem o outro. Isso daí mostra que nós somos chamados a uma vida de comunhão. Irmãos, esse é um imperativo. Nós precisamos descobrir como aplicar isso. Porque senão a gente, quando eu estou querendo levar vocês a compreenderem para aplicar. Como que eu posso ser um cristão nessa perspectiva? Alguns de vocês podem dizer, mas eu não consigo fazer isso. Aí nós precisamos do caráter de Cristo. Precisamos pedir que o Senhor nos cure, nos transforme, nos mude, nos faça entender que vida cristã é comunhão. A eternidade é a eternidade da comunhão. Nós somos chamados à comunhão com o Pai, à comunhão com o Filho, à comunhão com o Espírito Santo. A eternidade é a eternidade da comunhão intratrinitária. Deus como trindade é a nossa pátria eterna. E nós somos chamados a uma vida de comunhão por toda a eternidade. O inferno é o oposto disso. O inferno é a falta de comunhão. O inferno é a ausência do outro. Uma vez um amigo meu disse assim, eu quero ir para o inferno porque meus amigos estão indo para lá. Ele disse, você vai perder tempo, o inferno é um lugar sem comunhão.
O único lugar que você não vai ter comunhão com ninguém é o inferno. Porque se tivesse comunhão, já não seria o inferno. O inferno é a ausência eterna do outro. Aí ele já falou, por isso talvez tem muita igreja que parece o inferno, porque não tem o outro. É isso mesmo. O céu é o lugar dos diferentes, mas que se perdoam e se cuidam. Por isso que a igreja é o lugar que devia ser mais parecido com o céu, porque é o lugar onde eu encontro o outro. E eu deixo que o outro seja para a glória de Deus. Esse é um imperativo fundamental de uma igreja que se transforma para transformar. Ficou mais um item ainda, eu espero continuar mais um pouco com vocês nesse tema, conectar os contextos com compromisso. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja curando minha mente, nosso coração e fazendo ser uma igreja que transforma para transformar. Clarifique o nosso chamado, nossa missão, nossa visão. Senhor, trabalhe o nosso caráter e muda, Senhor, esse nosso relacionamento para um aprofundamento em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Nós oramos em o nome de Jesus. Abençoe a Teu povo. Quem crê, recebe e diz.